apresenta-nos a Tua Palavra. Que a Tua Palavra fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura completa do Salmo 42 e depois nós estaremos pensando sobre o conjunto do Salmo e sobre as expressões contidas, os ensinamentos contidos aqui. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas. Dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. À noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse é o Salmo de número 42. Primeiro convém dar uma breve introdução, uma explicação. Nós somos exploradores da Bíblia, exploradores da palavra de Deus. E aqui nesta manhã nós vamos explorar esse texto. Nós vamos procurar um sentido, uma ideia geral para o texto. E vamos ver, nesta ideia geral do texto, vamos ver o que o salmista estava passando, estava sentindo. Por que ele escreveu estas palavras? Por que ele reagiu desta maneira? Eu disse que nós vamos explorar um texto. Vocês imaginem alguém que explorou a África pela primeira vez, sem ter ninguém antes que fosse lá, ouvisse como é que era o território, a situação, o clima. Mas depois que alguém foi pioneiro e outros, então ficou fácil
ir à África e explorar a África. Nós não conseguiríamos explorar esse texto encontrando as ideias do texto de forma coerente, harmônica, se outros exploradores desse texto não tivessem caminhado antes de nós. Então, nós vamos olhar esse texto à luz do que outros exploradores do texto que nos antecederam o viram e o sentiram. Esse texto me apaixonou. Eu amei e amo esse texto. Em janeiro, dia 11 de janeiro, porque eu costumo marcar as datas em que eu faço algum estudo, alguma exploração. Dia 11 de janeiro eu comecei a estudar, de 2013, eu comecei a estudar esse texto. Comecei a dizer, em fevereiro vou pregar sobre esse texto. Não preguei. Em março também não. Abril, maio, passou todo o ano de 2013 e eu não ministrei sobre esse texto. Hoje eu estou meditando nele, trazendo ele para os irmãos, porque o pastor aqui que ministra para os irmãos, pastor Rafael, não pôde estar e pastor Davi também não. Mas confesso que eu não explorei o texto agora, nestes dias, tão avidamente como o explorei em 2013. Mas vamos, pela graça e pela misericórdia de Deus, olhar para esse texto e ver o que ele traz para nós. Irmãos, a situação aqui de Davi era uma situação em que ele estava sendo perseguido por Saul. Ele está vivendo um momento de perseguição. E ele está no exílio. E ele está se escondendo em cavernas. E ele está longe, então, de Jerusalém e longe do templo. Temos indícios disto no texto para comprovar? Observem o versículo de número 4, porque nós precisamos encontrar provas no texto para esta afirmação, para nós colocarmos o texto dentro deste contexto histórico da perseguição de Davi por Saul. Versículo 4 diz assim: lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Observe então que o que está atormentando Davi aqui neste Salmo 42 é ele estar exilado do templo, do local de adoração. E ele se lembra, então, olha a forma como ele subia ao templo, ele liderava a procissão. O versículo que eu li é 42, 4. Ele liderava a procissão, quer dizer, aqueles adoradores que subiam, que iam até o templo, ele liderava. Ele que carregava o estandarte. Ele que comandava os coros e os hinos e os gritos de guerra, enquanto eles subiam lá para o templo. Então, através deste versículo aqui, nós temos um indício de que Davi estava exilado, era um momento de exílio, era um momento em que ele estava distante do templo, do lugar de adoração. Outro versículo aqui que nos ajuda também a ver isto, é este versículo aqui no número 6.
Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Esta é a região em que Davi ficou exilado, ficou fugido, ficou escondido. Era uma região montanhosa. Monte Hermon aqui, no hebraico, está no plural. E ali era uma cadeia realmente de montanhas, era uma região bem montanhosa. Ele não especifica bem o local, justamente para, se o salmo fosse difundido, como foi, ele não fosse localizado por Saul. Muito bem. Vamos repetir? O texto aqui reflete a agonia de alma de Davi, por estar longe do templo, longe do lugar de adoração a Deus, e ele sentia falta disto, e sua alma está em agonia. Muito bem. Agora que nós vamos entrar em alguns detalhes do texto, eu queria dizer o seguinte. A palavra de Deus diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Dentro dessa reflexão e meditação, porque ao mesmo tempo que eu falo para os irmãos, eu procuro estabelecer meu diálogo também com Deus. E enquanto eu pensava no texto, também pensei nisto. A palavra de Deus diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Um grande homem do passado, ele orava assim: Senhor, dá-me um coração que seja uma cópia do teu coração. E eu sei que muitos já oraram, fizeram esta oração, orando a Deus, dá-me um coração segundo o teu coração. Vocês podem ficar escandalizados comigo, mas a partir do momento que eu comecei a analisar esse texto, eu resolvi parar de orar a Deus, para que Deus me desse um coração segundo o seu coração. Porque no meu caso, eu acho muito difícil eu ter um coração segundo o coração de Deus. Ao analisar como era o coração de Davi em relação a Deus. É melhor eu orar só pela misericórdia de Deus, é o que eu faço. Eu quero insistir com os irmãos para essa abordagem honesta que nós temos que fazer da palavra de Deus. É impossível Deus trabalhar no nosso coração se nós não formos honestos. Se nós vivermos criando máscaras. Como eu não quero criar máscaras de que sou bom, que sou santarrão, que eu sou o máximo, então eu já quero dizer para os irmãos que eu desisti de orar. Para ser um homem segundo o coração de Deus, eu só oro por misericórdia, porque eu olhar para o coração do Davi, como o coração de Davi era, eu acho impossível chegar a esse ideal. Observem aqui algo que nós cantamos, até cantamos, né? Olha aqui, o primeiro versículo. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Aqui no hebraico, esse suspira está zurra.
No hebraico, o hebraico tinha uma palavra, uma expressão para como o urso faz, como o cachorro faz, né? E para a corça, a expressão é zurra. A corça está num grito de agonia. Aqui o texto, as imagens do texto apresentam a corça. É uma fêmea, num grito de agonia, porque ela está num local sem água, deserto, e caçadores estão correndo atrás dela, estão perseguindo. Então vocês imaginem o que essa corça está sentindo. Ela está com muita sede. Ela está numa região deserta. E ela está sendo perseguida pelos caçadores. Davi tem esse mesmo sentimento da corça, esse sentimento que a corça tem, numa situação dessa, ele tem em relação a Deus. Mas é aqui que eu vejo a minha dificuldade. Porque o que Davi estava sentindo saudades, e quando ele fala, quando irei e me verei perante a face de Deus, ele estava se referindo ao templo. Quem é inteligente já vai trazer bastante, já vai tirar bastantes ilações disso aqui. Quem pensa vai tirar bastante ilações disso aqui. Mais para frente eu vou frisar. Quer dizer, ele queria estar no templo. Aqui ele está com saudades do templo. Porque quando você lê esse texto, você fala, minha alma tem sede de Deus. Então depois você vai ver se você tem sede de Deus, né? Porque se você tem sede de Deus, da mesma forma que Davi tinha sede de Deus. E a sede de Deus de Davi aqui era a sede de estar no templo de Deus, adorando a Deus. Por quê? Porque o templo foi o lugar que Deus escolheu para adoração. Como o templo foi o lugar que Deus escolheu para adoração, Davi via naquele lugar do templo um lugar propício e adequado para ele buscar a Deus e se encontrar com Deus, porque foi aquele lugar que Deus escolheu. E ali no santuário, nas divisões dos santuários, nos candelabros, nos móveis, em tudo mais, no silêncio do templo, nos sacrifícios, nas festas do templo, ele se encontrava com Deus. Ele não conseguia, aí é que está algo que nós temos dificuldades. Ele sabia perfeitamente que ele jamais poderia ver Deus como face a face na sua essência. Ele sabia disso. Ele sabia que ele poderia só ver Deus através das figuras que Deus criou e estabeleceu, dos instrumentos que Deus criou e estabeleceu, para ele se encontrar com Deus. E os instrumentos que Deus criou e estabeleceu era o tabernáculo, era o templo, era aquele lugar de adoração. Eram as festas que haviam no templo. E quando era uma época de festa no templo, então era a maior alegria de Davi. Davi não tinha alegria maior na vida do que subir ao templo do Senhor com a multidão. E isto ele deixa bem claro no versículo 4 que nós lemos. Lembro-me destas coisas. Do quê?
das festas, dos momentos festivos que ele ia no templo, dos momentos que ele ia no templo para adorar. E dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. Para lá. Para com isso. Você já tirou relações disso daí? Você já pensou nisso daí? Vai pensando, depois eu vou ser mais claro, porque eu acho que aqueles que pensam a palavra já chegaram às conclusões que precisam chegar. Então, essa sede toda... E outra coisa. Vamos para o versículo de número... as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite. Irmãos, o que acontece aqui? Davi fala de uma espécie de jejum com lágrimas, onde ele não come, não se alimenta, e seu alimento são suas lágrimas, tal a dor que ele sente de estar distante do templo. Vocês já pensaram nisso? Ele não se alimenta. E isso não foi um dia, não, vou separar uma sexta-feira, uma segunda-feira de jejum. Não é isso. Enquanto ele passou aqueles momentos de angústia, continuamente, várias vezes, demoradamente, ele se mantinha em jejum, tendo como alívio só as suas lágrimas e como alimento as suas lágrimas. Mas aqui nesse versículo de número 3, ele apresenta outra aflição que Davi sentia. Outra angústia. Observem que, aí no caso, Davi está longe do templo, separado, exilado, não pode ir lá ao templo. Ele não reclama, já vou entrar no final desse versículo aí para apresentar a outra aflição que ele sentia, daqui a pouco. Ele não reclama de estar longe da sua casa. Ele não reclama de estar longe da sua família. Ele não reclama de estar longe do seu povo. Ele não se incomodaria com nada disso. Mas ele reclama de estar longe do templo. Mas aqui vem uma aflição secundária. Como eu disse, a principal era a distância do templo. Mas agora, o inimigo que está por trás desta situação, e ao mesmo tempo o juízo divino que está por trás dessa situação também. Ele é fustigado por aqueles que dizem continuamente: onde está o teu Deus? O que acontecia? Acontecia que as pessoas zombavam de Davi porque Davi estava longe do templo e Davi estava naquela situação.
E as pessoas sabiam que ele era aquele que comandava a multidão para ir louvar a Deus. Você não estava à frente da multidão, você não carregava a bandeira lá do estandarte, você não motivava as pessoas, você não levava as pessoas a cantar, você não levava as pessoas a dizer gritos de guerra, palavras de ordem, não é? Você não adorava a Deus? Onde está teu Deus agora? O que Deus está fazendo por você agora? Por que Deus está deixando você fazer isso? Mas o que atormentava Davi não era especificamente este tipo de zombaria, esse escarnecimento de que, Deus não está fazendo nada por você. Não era tanto isso que incomodava Davi. O que incomodava Davi era que atrás dessa zombaria estava assim, que poder tem esse seu Deus? Que poder? Esse teu Deus não é de nada. Esse teu Deus não está com nada. Tudo isso daí seu aí, Deus, 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 glória a Deus, e junto, que Deus é seu? Por que Ele não te livra? Mais para frente nós vamos ver até que ponto chega o sofrimento do Davi, quando Davi vê que o nome de Deus é escarnecido. Mais para frente. Bem, o versículo de número 4, que nós já lemos, e vamos ler outra vez. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e guiava em procissão a casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. A expressão derrama a alma. Irmãos, aqui, os sentimentos de Davi aqui estão tão confusos. Esse termo dissolvida, derrama minha alma, ele significa no original dissolvida a minha alma se tornou em geleia, dissolveu-se. Mas essa ideia apresentada no texto, ela tanto pode significar alegria, e estar presa, então, se nós tomarmos a palavra como alegria, ela está relacionada à alegria que ele sentia quando ele subia ao templo. Então a minha alma se dissolvia, virava geleia, quando era uma alegria tamanha que eu me anulava, que eu me acabava. Mas essa mesma palavra que diz aqui, dissolvia a minha alma, também pode expressar tristeza. Uma tristeza tão profunda, que dissolvia a alma. E se nós pensarmos nessa palavra como tristeza, então ele recorda de um momento de alegria, mas se sente profundamente triste por ter sido arrancado, impedido de desfrutar deste momento de alegria.
E aqui então nós podemos até avançar no sentido poético do texto, porque o texto é um salmo, é uma poesia, e olhar para um Davi que chorava e ria ao mesmo tempo, como se estivesse doido. Ria imaginando aquele momento, que momento feliz aquele momento, ria, como se tivesse vivendo aquele instante, mas ao mesmo tempo olhando a sua situação, olhando o Monte Hermon, os montes, os picos do Monte Hermon, olhando a distância que ele estava do templo. E aí ele chorava, ria e chorava ao mesmo tempo, como se estivesse louco. Vamos reunindo todas estas figuras que expressam sentimentos da alma de Davi. Vamos fazendo uma recapitulação. Ele se sentindo como a corça perseguida, que zurrava pela água, sedenta, desfalecida, desesperada, querendo ver o templo de Deus. Ele não tendo sossego e nem satisfação em nada, porque estava longe do templo, e se alimentava das suas próprias lágrimas. E ele que recordava aquele momento de alegria, e quando recordava de alegria, tinha um momento assim de refrigério, breve, fugidio, porque de repente a realidade lhe vinha aos olhos e ele chorava. Aí ele pergunta para si mesmo. Ele faz uma pergunta para a sua alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que essa perturbação? Ele se dá conta que está vivendo um momento de perturbação. Ele pergunta para a sua alma por que ela está abatida. E pela sequência do versículo, espera em Deus, porque ele descobre como sua fé é frágil. Ele descobre como sua fé é pequena. Sabem por que eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus? Eu amo a Bíblia porque ela mostra a minha realidade. A minha realidade. Quando nós olhamos ali para a armadura, a nossa armadura espiritual, em Efésios, e o primeiro elemento da armadura, defesa da armadura, é a verdade. E a palavra de Deus diz: cingindo os vossos lombos com o cinto da verdade, se amarrando a verdade. Quando vejo também o apóstolo João, na mesma linha de pensamento e reflexão e doutrina de fé,
Ele disse: se andarmos na luz como Ele na luz está. Eu vejo que a verdade é eu não mentir para mim mesmo, nem para os outros, a respeito do que eu sou. É eu chegar diante de Deus e deixar Deus me mostrar como eu sou. E eu não sei se há situações que a vida nos coloca. Eu não sei se os problemas em que nós somos desafiados, as dificuldades, as provas, a forma como nossos filhos são, a forma como nossa esposa é, nossos amigos são, nosso serviço, a forma também má que nós reagimos aos nossos filhos, à nossa esposa, às situações. Eu não sei se tudo isso acontece para nós fazermos a descoberta do que nós somos, para nos ajudar a descobrir o que nós somos. E eu não sei se provas repetitivas da vida, as mesmas situações de provas que nós vivemos antes, acabamos vivendo outra vez, eu não sei se é porque nós não queremos descobrir a realidade. Davi descobre sua realidade aqui. Por que eu estou nessa situação? Por que eu estou com uma coça que suspira como as águas? Porque eu estou aqui nessa situação em que as lágrimas estão sendo o meu alimento. Porque eu estou aqui nessa situação em que minha alma está sendo dissolvida, está virando geleia, ao mesmo tempo ri, ao mesmo tempo chora. Por que estás abatido, a minha alma? Será que você não está olhando para Deus? Será que você não está tendo uma dimensão do que Deus é? Será que você não está experimentando realmente a realidade da grandeza, do poder, da misericórdia do Senhor? Será que a presença dEle na sua vida não está sendo suficiente? Porque estás abatido, minha alma. A descoberta da fragilidade, da nossa fé. A descoberta da nossa própria fraqueza. Creio que era assim que Paulo via as coisas, quando ele dizia: quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando eu sou fraco é que eu me descubro. Quando eu sou fraco é que eu descubro quem realmente eu sou. E essa descoberta do que eu realmente sou me faz descobrir o que Deus é para mim. Amigo, companheiro, conselheiro, que só Ele é a razão da minha existência, a fonte da minha alegria, da minha paz e da minha esperança. Porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu verei a vitória dele. A vitória dele sobre os meus inimigos não é minha vitória. Se meus inimigos forem derrotados, não será minha vitória. Será a vitória dele. Se eu voltar e ver novamente o templo do Senhor, se eu ver satisfeito os anelos do meu coração, não será minha vitória. Será a vitória dele. Porque eu estou descobrindo que eu só sou fraqueza.
Eu só sou vulnerabilidade, eu só sou pequenez. Eu estou descobrindo aquilo que ele disse em outros salmos: eu sou um pobre e necessitado. Oh, descoberta maravilhosa da alma. Oh, descoberta maravilhosa do ser. É a rendição do ser a Deus. É a convicção do ser humano de que ele nada tem nele de bom e nada para oferecer a Deus. Ele não tem nada. Eu sou um pobre e necessitado, mas o Senhor, meu pastor, cuida de mim. É essa a descoberta. Vocês percebam que a Bíblia é um todo bem coerente. Porque a primeira bem-aventurança, e eu vou aqui traçar aqui a ligação da primeira bem-aventurança. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa primeira bem-aventurança, ela é a porta para todas as outras bem-aventuranças. Essa primeira bem-aventurança, ela é a porta para toda e qualquer bênção de Deus na nossa vida. E ela é a porta para a santidade. E ela é a porta para a salvação. Ela é a porta. Porque nessa bem-aventurança, bem-aventurados os humildes de espírito, quer dizer justamente, bem-aventurados aqueles que chegaram à conclusão que nada têm, nada podem e que dependem exclusivamente da misericórdia do Senhor. Aqueles que descobrem que dependem exclusivamente da misericórdia do Senhor para a salvação, que dependem exclusivamente da misericórdia do Senhor para a santidade, que dependem exclusivamente da misericórdia do Senhor para serem pais, serem filhos, serem maridos, serem profissionais, dependem da misericórdia única do Senhor. Não é seu talento, não é seus recursos, não é sua sabedoria. São os pobres de espírito, não tem nada. Chega diante de Deus e diz: eu não... E aqui está um homem que está mostrando, dentro deste salmo, que ele é um pobre de espírito. Ele é um pobre de espírito. Vamos avançar. Versículo de número 6. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que desde aquele lugar, embora ele esteja geograficamente longe, e ele está longe de Jerusalém, distante, separado do templo, embora a sua lembrança está presa, lembro-me de ti desde o Hermon, desde Mizar, lembro-me de ti além do Jordão, aqui onde eu estou me lembrando de ti, do templo de Deus, aonde eu ia, aonde eu adorava a Deus, lembro-me de ti. Mas ele está vendo as provas que ele está passando, porque observem que não é uma prova só, ele tem a prova do isolamento, do exílio, ele tem a prova do escárnio das pessoas em relação a ele.
E ele tem a prova do escárnio das pessoas em relação a Deus. E ele diz então, um abismo chama outro abismo. Bom, nós tomamos expressões na Bíblia e às vezes aplicamos fora de contexto. Essa expressão, um abismo chama outro abismo, muitas vezes nós aplicamos como que se a pessoa cai num pecado, num erro, daqui a pouco ele está caindo num erro maior. Se a pessoa desobedece a Deus, ela está num abismo, depois ela vai desobedecendo e vai cada abismo maior. Muito bem, eu examinando a palavra de Deus, essa palavra pode aparecer num contexto como esse. Mas aqui o contexto não é este. Aqui ele está dizendo o seguinte: uma prova que vem sobre mim está chamando outra prova. O que é isso, irmãos? O que é isso? Quer dizer, uma provação grita por outra. Quer dizer, o cidadão está ali, oprimido, está angustiado e está pedindo, oh Deus, me liberta, mas a prova que está nele chama, não, vem outra maior. E ele não está se aguentando mais, ô Senhor, me liberta, ô Senhor, eu estou nessa situação, outra prova maior. Só que isto é evangelho. Só que isto é cristianismo. Realidades que um cristão pode enfrentar. A Bíblia não é uma Bíblia de fantasia. A Bíblia não é um livro de faz de conta. Eu quero dizer para vocês que muitas vezes eu não estou gostando muito de ensinar, de pregar, sabe? Porque o povo não quer a realidade. O povo não quer a verdade. O povo quer ser iludido, ele quer ser enganado. Ele quer entrar no país das maravilhas, como se o país das maravilhas existisse e ele pudesse ser Alice. Mas é isso que o texto está dizendo. Vocês estão olhando o texto. Vocês estão olhando o contexto do texto. O texto está dizendo outra coisa? Não está. Davi estava vivendo um momento em que uma provação gritava para outra, venha mais provação, e vinha. E ele querendo libertação, mas a outra provação que vinha gritava para outra, venha mais provação. Um abismo chama outro abismo. E olha, e outra coisa, esse abismo aqui no hebraico dá o sentido de abismos marítimos. Abismos marítimos. Como se ele tivesse dentro de um abismo, dentro do mar. E ele querendo sair desse abismo dentro do mar, ele caísse no outro abismo e no outro. E as ondas passando, e as vagas passando. Olha, ondas e vagas passaram sobre mim. Mas observe que aqui nós vemos um homem que ao mesmo tempo tem a visão da prova, da luta, da angústia, tem a visão também de Deus. São coisas que se alternam. Então ele diz no 8, contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Olhe que aqui
ele tem um momento e um instante em que ele faz uma confissão de esperança. Olhe que é um momento em que a fé brilha no meio dos abismos. A fé cintila no meio da noite. A fé é como um raio cortando a escuridão. E esse raio cortando a escuridão faz com que Davi fale: contudo, chegará o momento, chegará o dia em que o Senhor concederá a sua misericórdia, que à noite eu vou cantar. À noite eu vou cantar. E à noite eu vou fazer a minha oração ao Deus da minha vida. Benditos raios de fé que brilham na nossa vida, no meio da nossa escuridão. Benditos os momentos em que o Senhor permite que no meio da nossa agonia nós antevemos o brilhar da esperança, a alegria da esperança. Bendito o raio que brilha na nossa vida e mostra que o nosso Deus está segurando na nossa mão. Os abismos estão chamando outro abismo, mas há uma mão amorosa segurando a nossa mão, nos nutrindo de fé, nos nutrindo de esperança. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Mas eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Eu sei que venha o que vier, haja o que houver, o Senhor manterá a minha fé nele. Não é mérito meu manter a fé. Não é mérito meu ter fé. Mas esta fé que eu tenho é um dom precioso que Deus me deu, que pode ver um abismo seguir-se a outro abismo, ondas e vagas correrem sobre mim, me submergir. Mas eu continuarei crendo e não duvidando no Deus da minha vida. Isto é cristianismo. Este foi o cristianismo que dominou o coração da igreja primitiva e fez com que a igreja primitiva enfrentassem as feras do Coliseu romano sem negarem a Cristo. Esta era a fé de Policarpo, discípulo do apóstolo João, que quando instado para negar a sua fé e negar a Cristo, ele disse: Ele nunca me abandonou, eu não o abandonarei agora. Disseram para ele: Te mandaremos para as feras. Ele, com o coração cheio de esperança, disse: Que venham as feras. Aí os homens disseram: Então vamos te queimar no fogo. E foi queimado no fogo. Mas observem que novamente ele diz: Digo à minha rocha, por que te olvidastes de mim? Por que hei de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos?
Eu gostaria que vocês atentassem para o versículo número 10. Ele é muito interessante. Esmigalham-se-me os ossos quando meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Observem que o que agoniava Davi era o fato das pessoas menosprezarem seu Deus. E ele sentia uma dor, em razão disso, que doía, ele sentia seus ossos serem esmigalhados. Interessante, Jean, que aqui ele fala de uma dor nos ossos. Você que trabalha com isso, pelo menos os comentaristas dizem, que a dor dos ossos é maior do que a dor na carne. Porque se uma espada transpassa um lado flácido nosso, do membro da carne, dói. Mas se ela transpassa o osso, aí se torna mais dolorido ainda. Então a dor dele é nos ossos, como se a espada estivesse transpassando os ossos dele. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e meu Deus. Ele termina com um hino com uma palavra de esperança. Eu tenho que parar os comentários para poder fazer a aplicação. Como eu disse, eu espero que as pessoas inteligentes aqui já tenham chegado às conclusões. Essa era a sensação de Davi, por não poder ir ao templo e adorar a Deus. Essa é a sua sensação quando você não pode vir ao culto? Essa é. Deus escolheu o templo como lugar de adoração. E Davi não aguentava ficar sem adorar a Deus no templo. A igreja é o templo de Deus agora. A igreja é o corpo de Cristo. Quando o corpo de Cristo se reúne, é o templo de Deus. E você, quando não pode vir ao templo, você sente a mesma coisa? Quantas vezes você não vem no templo à noite para adorar junto com os irmãos, mas no outro dia vai trabalhar? Quer dizer, as pessoas ficam doentes no dia do culto. Na segunda-feira estão trabalhando. Ficam doentes no dia do culto. Se na segunda-feira tiver uma festa, um evento, estão lá. Mas eu também sou assim. Por isso que eu disse para vocês que eu vou desistir de orar para eu ser um homem segundo o coração de Deus. Porque eu, como vocês, também não sinto isso que Davi sente. De estar longe dos irmãos da igreja. Eu não sinto. Porque eu não sou como Davi. Você pode ver que a igreja primitiva tinha uma consideração com uma adoração comunitária diferente da nossa. Porque a igreja primitiva adorava a Deus todos os dias, ela se reunia. Tanto é que a igreja primitiva, todos os dias, tinha ceia.
Então, o ardor da igreja primitiva foi acabando. Esse sentimento de adoração comunitária, de estar juntos. Agora, veja bem, Davi ia ao templo para ouvir algum pregador? Davi ia ao templo para ouvir um louvorzão? Davi ia ao templo para paquerar? Para fazer amizades ou relacionamentos? Essa comparação honesta que nós temos que fazer. Eu sinto isso. E outra coisa, Davi também se sentia aqui, quando ele fala que seus ossos doem, é porque Deus era insultado. Irmãos, eu tive o privilégio de, desde a minha infância, acompanhar a igreja e ver a igreja. A igreja que eu vejo hoje, o evangelho que eu vejo hoje, é de um insulto permanente a Deus. É um insulto. Templo do Salomão, 608 milhões gastos. Só pode entrar quem tem carro, porque não dá para ir a pé. Até a roupa, como vão entrar, tem que ir de roupa, melhor roupa, etc. Já é recomendado. Mas não é só isso que é um insulto. Toda essa forma da abordagem evangélica hoje é um insulto a Deus, é um insulto. É um insulto. Esse evangelho que é ensinado hoje não é um evangelho que apresenta a realidade da Bíblia, nem a realidade da vida. Se esse evangelho que nós ouvimos aqui no Brasil é o evangelho é universal. Então ele pode ser pregado na Palestina, para os palestinos, porque há cristãos palestinos lá. Ele pode ser pregado na Síria, porque há cristãos na Síria. E ele pode ser pregado também na Turquia, porque há cristãos na Turquia. Eu não sei se é milhões ou 1.000, eu acho que deve ser 1.000. Mas um artigo do Estado de São Paulo, dessa semana, de um articulista francês, seu artigo é traduzido para o português, no Estado de São Paulo. Ele cita que mais de 600 mil cristãos estão sendo perseguidos na Turquia. E eles estão sendo desafiados a 4 coisas, eu me lembro de 3. A pagarem impostos para os muçulmanos, impostos extorsivos, porque são cristãos. Ou então confessarem que são muçulmanos, negarem a fé. Ou então em 24 horas deixarem suas casas, deixarem tudo que têm e sumirem para outro lugar. Esse evangelho que é ouvido no Brasil, ou pregado no Brasil, pode ser pregado lá. Estou citando Síria, Turquia e Palestina. África também. Mas eu digo para vocês, este evangelho do Salmo 42 pode ser pregado lá. Porque é o evangelho dos perseguidos. É o evangelho daqueles que se sentem perseguidos.
é o evangelho daqueles que estão vendo a realidade de um Deus que é vilipendiado todo momento, todo dia. Que estão enxergando a realidade de um Deus que é ignorado todo dia, todo momento. De um evangelho falsificado, pregado em 99% das igrejas no Brasil. Minha esposa estava me contando que estava lá assistindo lá um programa, não é que ela assiste televisão, mas ela gosta de bordar e tem que ficar ouvindo, então ela borda e ouve. Olha. Então ela viu lá um programa evangélico lá de um cara lá que estava recebendo a unção do Benihim. Não é mais a unção do Espírito, é a unção do Benihim. Coisa de louco, irmãos. Isso é coisa para doido. Só doido. É só doido. O diabo entrou nesse mundo mesmo, entrou nos cristãos, e entrou nas igrejas e está aí tá nadando de braçada. Nadando de braçada. Agora eu pergunto para os irmãos. Eu pergunto. Nós temos esses sentimentos que Davi tinha em relação a estar longe dos irmãos, longe da igreja. Nós sentimos o prazer de vir à igreja simplesmente porque estamos junto com a família de Deus. A igreja é a nossa família. Nós damos importância a isso. Nós amamos isso. E quando nós não temos isso, nós sentimos falta. Nós queremos. Não que, eu sei que a maioria dos irmãos, se os irmãos estão aqui, é porque os irmãos amam estar aqui, mas os irmãos sabem a realidade e veem a realidade. E os irmãos precisam saber dessa realidade. Mas mesmo nós, eu e vocês que estamos aqui, nós temos que admitir que nós não temos esse sentimento do salmista. Eu não tenho. Se os irmãos têm, glória a Deus. Mas se existe essa diferença entre nós e a palavra, nós temos que procurar nos lançar na misericórdia de Deus. Precisamos orar. Precisamos buscar o Senhor. Precisamos pedir que Deus nos mostre a nossa realidade, nos faça enxergar como Davi enxergava, e que Deus tenha compaixão de nós, irmãos. Porque nós vivemos pela misericórdia de Deus. Porque se eu não tenho esse sentimento de Davi, mas eu creio que Deus me aceita, Deus me ama, Deus me compreende. Mas eu devo ser honesto quando ler a palavra. Eu não tenho isso. Eu não sou isso. Eu quero isso. Eu quero mudar. Eu quero me transformar. Eu quero que Deus faça uma obra no meu coração. Eu quero que Deus me faça sentir prazer de estar na igreja. Eu quero que Deus me faça sentir saudades da igreja. Saudades dos irmãos. Que eu não venha aqui porque vou pregar. Que eu não venha aqui porque vou pregar. Que eu não venha aqui nem porque eu vou ouvir. Nem porque eu vou cantar. Mas eu venho porque eu tenho a consciência que onde meus irmãos estão reunidos, como Jesus disse, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Eu venho aqui porque eu tenho a consciência que Jesus está aqui na vida dos meus irmãos. É por isso que eu venho aqui. Mas que Deus me dê essa consciência. A consciência que Ele usa esse instrumental, esses instrumentos, como usou no passado, o instrumento do templo, do santuário e das figuras. Ele usa agora esses instrumentos que são a vida dos meus irmãos, onde o Espírito age e o Espírito atua. Ele usa esses instrumentos para falar comigo, para edificar meu coração. Eles não falam nada, não faz mal. Há a comunhão do Espírito, porque o Espírito que está em você está em mim. E se o Espírito que está em você está em mim, há uma ligação de eletricidade, de comunhão, de espiritualidade que nos unem. E foi esse o meio que Deus escolheu para que nós o descobríssemos, para que nós o experimentássemos.
se foi esse o meio, que Deus me faça sentir falta de estar aqui. Que Deus me faça sentir desejo de estar aqui. E que eu nunca, nunca me aparte da comunhão dos meus irmãos, porque eu estando em comunhão com os meus irmãos, eu também estou em comunhão com Deus. Bom, Pai, quiséramos ser outro tipo de profeta, com outro tipo de profecia, ou outro tipo de palavra. Gostaríamos de fazer as pessoas vibrarem de alegria, de esperança e de contentamento. Mas Tu nos fizestes assim. Tu nos construístes e nos tecestes assim. Tu nos fizestes conhecer a nossa fragilidade, pequenez, deficiência, para expressarmos essa deficiência e essa pequenez para os irmãos, mas para que nossos irmãos também tenham consciência que é no barro que Deus trabalha. É no barro. E a minha essência é barro. Senhor, eu sei também que muitos irmãos, conhecendo as nossas deficiências, também vão saber que são normais. Porque vai haver um comungar de deficiências e vulnerabilidades. Mas também aprendemos aqui, Senhor, que a fé é um raio que cintila na escuridão. E na nossa escuridão, ela tem cintilado e tem nos ajudado. Abençoe meus irmãos, que eles sejam melhores do que eu, que eles não tenham as vulnerabilidades que eu tenho, e nem as deficiências que eu tenho. É o que eu te peço, Pai. No nome de Cristo. Amém.